Amém, irmão? Jesus é o Senhor. Boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos em mais uma reunião da Igreja em Brasília. Nós estamos aqui para dar continuidade ao desfrute do nosso alimento diário. Nós ainda estamos na série Palavra, Vida e Edificação, parte 2. Nós chegamos ao livro de número 5. Estamos próximos de terminar as 24 mensagens, e o tema ainda esse do livro 5 é Eu vos designei para dar fruto. E a mensagem de hoje é a mensagem de número 17, e ela tem justamente esse título: Eu vos designei para dar fruto. Senhor Jesus, Senhor, manifesta, Senhor, o poder da Tua palavra, Senhor, que é cheia de vida, sobre a Tua igreja, para que a Tua vontade seja cumprida. Senhor, nós rogamos a Ti, Senhor. Durante tanto tempo, houve uma concorrência em relação à palavra da vida. Venha restaurar o apreço pela palavra da vida, para que o Senhor conclua o Teu plano, o Teu propósito, de gerar a igreja em Filadélfia, para que essa era seja concluída. Senhor Jesus, continue falando a nós, continue nos ganhando mais e mais. Amém. Irmãos, graças ao Senhor, nós chegamos ao Evangelho de João, capítulo 15, e aqui nesse capítulo 15 de João, do Evangelho de João, nós temos lições preciosas que o Senhor tem falado a todos nós nesses dias. E aqui a primeira coisa importante que o Senhor revelou para os seus discípulos é o real segredo da vida cristã. Qual é o real segredo da vida cristã? Baseado naquilo que nós estamos vendo do Evangelho de João, capítulo 15. É permanecer no Senhor. Ele é a fonte da vida. Está tão claro para nós, irmãos, como é importante nós permanecermos no Senhor. Nós não podemos passar por João capítulo 15 e apenas ouvir falar sobre esse tema. Eu tenho que ter uma atitude, uma postura de diariamente permanecer na presença do Senhor. Ele aqui se apresenta em João 15 como a videira verdadeira. Nós como os muitos ramos. O Pai como o agricultor, conforme nós vimos na mensagem da semana passada. E é interessante nós percebermos, irmãos, que esse relacionamento, nós, os ramos, com a videira, que representa aqui uma figura de Cristo, não tem como nós nos desvincularmos de Cristo. Um ramo, ele não pode separar-se dessa videira ou do Senhor e unir-se quando ele quiser. Veja só, eu estou falando de produzir frutos. O Senhor mostra nos versículos 2, 3, a importância de nós permanecermos no Senhor. Essa é a história, é o quadro da nossa vida cristã. Nós, como esses ramos, precisamos estar conectados à videira para recebermos a sua seiva e espontaneamente nós vamos sustentar os frutos que virão se nós permanecermos no Senhor. Isso é um grande segredo para nós hoje. Nosso viver, o nosso andar tem que ser para permanecer no Senhor. Hoje nós temos sido encorajados a lermos a Bíblia, a valorizarmos a palavra profética que nós temos recebido. Diariamente nós podemos ir ao Senhor, desfrutar do Senhor, podemos ir ao Senhor por meio das orações. Existem muitas maneiras que vão nos fazer permanecer nessa videira, que é permanecer em Cristo. Um modelo tão eficaz que o Senhor tem trazido para nós é fazermos a imersão.
Então nós devemos valorizar isso, irmãos. Se o Senhor está falando, é porque Ele tem algo que nós precisamos perceber e sermos despertados para isso. No Velho Testamento, o Senhor, ele se comparou, ele comparou o povo de Israel a uma videira. E aqui em Jeremias, capítulo 2, versículo 21, até um alerta para nós também, a importância de nós permanecermos no Senhor. Ele diz assim, em Jeremias 2, 21. Eu mesmo te plantei como vide excelente, da semente mais pura. Como, pois, te tornaste para mim uma planta degenerada, como de vide brava, uma vide selvagem? Pelo que ainda que te laves com salitre e amontoes potassa, continua a mácula da tua iniquidade perante mim, diz o Senhor Deus. Aqui, irmãos, Israel, que foi plantado como uma videira excelente, até na versão King James ele fala de uma videira excelente, né, que acabou se tornando podre. Aqui mostra que Israel, eles se desvincularam do Senhor Deus. Eles acabaram adorando a Baal, a ídolos. E isso deixou uma impressão muito ruim diante de Deus. Eles afastaram, se apartaram de Deus. E agora, porque quando ele fala que essa planta se tornou degenerada, degenerar, ela se corrompeu, ela se tornou pervertida, ela foi adulterada da sua condição original, uma vez que quem a plantou foi o próprio Deus, foi gerado de Deus ali, mas, infelizmente, chegaram nessa condição. Então, para nós, irmãos, aqui uma grande prova, eu preciso permanecer nessa videira que representa Cristo. Eu não posso me desvincular, me separar, jamais. Ó Senhor Jesus. Então aqui, queremos mostrar algo importante que o Senhor falou para nós essa semana. Primeiramente, o desejo de Deus, irmãos, é dar sua vida ao homem para este sujeitar e governar a terra por meio da vida divina. Esse sempre foi o desejo de Deus. Ele sempre planejou, desde o seu início, em que o homem se alimentasse dele, pudesse estar vivendo unido, vinculado a ele, constantemente. Então aqui, essa semana, nós fomos encorajados com a grande tarefa que o Senhor Jesus, como homem, ele teve para executar essa vontade de Deus. Uma vez que o próprio Evangelho de João, por um lado, mesmo sendo um evangelho de palavras tão simples, mas ao mesmo tempo tão profundas, porque ele mostra que o desejo de Deus sempre foi trazer vida ao homem, era resgatar esse homem da sua condição pecaminosa, para que ele pudesse ser restaurado, para que ele pudesse conhecer e executar a vontade do Pai. Só que nesse intervalo de tempo que o Senhor precisou, que Deus precisou, para que esse plano, para que esse desejo dele pudesse ser executado, então nós vemos o Senhor vindo a essa terra para trazer a presença invisível de Deus para essa terra, para o homem. Deus, por meio de Cristo agora, Ele tornou acessível aquele que habita em luz inacessível, o homem não tinha acesso. Agora, conforme João relata para nós, agora as pessoas podiam ver, podiam tocar, podiam contemplar
podiam apalpar esse Deus invisível, esse Deus que estava tão distante de nós. E nesse trabalho que o Senhor Jesus veio para executar, então ficou um grande legado para nós. Que é alguém que ele foi determinado em executar a vontade do Pai. Do início ao fim, ele sempre lutou, batalhou, para que pudesse então fazer tudo conforme a vontade de Deus. E hoje não é diferente para nós, irmãos. Aqui eu queria ler primeiramente João capítulo 6. Evangelho de João capítulo 6. Mostrando o versículo 38. Ele diz assim: porque eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. E a vontade de quem me enviou é esta: que nenhum eu perca de todos os que me deu. Pelo contrário, eu o ressuscitarei no último dia. De fato, a vontade de meu Pai é que todo homem que vir o Filho e nele crê, tenha a vida eterna. E eu o ressuscitarei no último dia. Mas aqui o versículo 38, irmãos, ele nos chama a atenção. Eu desci do céu não para fazer a minha própria vontade. O Senhor, irmãos, ele não fez nada. Ele só falou aquilo que ele ouviu, só fez aquilo que o Pai tinha ordenado ele fazer. O capítulo 5 também, o versículo 19, o 30, ele fala também sobre isso. E isso, irmãos, é uma preciosidade, é um presente para nós percebermos esse modelo e aplicar também na nossa vida. Porque hoje, irmão, nós também temos algo a ser executado. E existe uma maneira de nós executarmos essa vontade do Pai. Se nós seguirmos esse caminho que o Senhor trilhou, como homem, Jesus homem, nós também seremos bem-sucedidos. É um caminho que não há fracasso. É um caminho de bênção. É um caminho que mesmo em meio a dificuldades, mas a vitória é certa. O Senhor, irmãos, o que me chamou a atenção, desde o batismo dele, em Mateus capítulo 3, quando ele foi batizado, quanto ele estava conectado com o Pai, quanto nós hoje também precisamos estar. Ele fez questão no batismo ali, o céu se abriu, o Espírito desceu sobre ele. Nós temos várias situações, como na multiplicação dos pães e peixes, em Mateus capítulo 14, o Senhor também, ele apresentou os pães, ele olhou para o céu, mostrando que ele estava ali para executar algo que o Pai queria que ele fizesse. Então, são várias situações. Eu vou só ler uma, que é em João, capítulo 11, aqui na ressurreição de Lázaro. Os versículos 41 e 42 diz assim, ó. O Senhor, quando pediu para que tirasse as pedras ali onde Lázaro estava sepultado, ele disse assim: tiraram então a pedra, e Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graça te dou, porque me ouviste. Aliás, eu sabia que sempre me ouves. Mas assim falei por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviaste. Então, esse relacionamento do filho com o pai era tão próximo, tão íntimo, né? E ele fazia questão de que as pessoas pudessem ver isso para também seguir esse mesmo exemplo, o mesmo caminho. E é interessante, irmãos, em momento algum, mesmo no momento mais difícil do Senhor,
quando ele foi à cruz, quando ele estava caminhando para ir à cruz, ele ainda fez aquela oração, né? Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Todavia, seja feita a tua vontade, não a minha. Então, do início ao fim, ele lutou para que a vontade de Deus pudesse permanecer. Então, ele como um líder, ele não era uma ilha que ficava isolado, que ficou isolado. Porque o homem hoje, ele é tentado com o tempo, achar que é capaz de fazer as coisas e não depender mais tanto, não consultar mais tanto o Senhor como deveríamos. Então isso me chamou bastante atenção, né? Esse caminho que agora nós também precisamos trilhar para sermos também bem-aventurados, para sermos abençoados. Inclusive, irmãos, em Efésios capítulo 5, o Senhor fala para nós buscarmos compreender qual é a vontade do Pai. E o Senhor, Deus tem uma vontade. Por um lado, nós vimos que, desde o início nós estamos falando aqui, o Senhor quer dar vida ao homem. Ele quer que as pessoas creiam nele. Então, da parte do homem, nós precisamos crer, receber a vida eterna. Por outro lado, o Senhor quer também, Ele tem uma vontade, Ele tem um desejo, que é encabeçar todas as coisas em Cristo, para que o reino de Deus seja estabelecido aqui nessa terra. Então, esse é o desejo, é a vontade do Pai que nós estamos envolvidos hoje. Ó Senhor Jesus. E a primeira coisa, irmãos, que nós precisamos buscar para executar a vontade do Pai, seguindo esse modelo dele, é o amor. O amor é a base para a realização da obra de Deus. Sem amor, irmãos, não há obra. Nós somos frutos do amor de Deus. Porque Deus amou o mundo, né, de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, a nossa história é uma história de amor por um pecador, né? Romanos capítulo 5, ele fala sobre isso também. Essa grande prova de amor que Deus, ele teve para conosco, enviando o seu Filho aqui para morrer por nós, para nos resgatar da condição que todos nós estávamos. Então, louvado seja o Senhor. E aqui em João, capítulo 15, o versículo 10, ele fala assim, falando desse amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. Aí o versículo 12. O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. A maneira, irmãos, desse amor que nós ainda não temos ele em plenitude, né? Nós estamos em busca desse amor, nós não chegamos à perfeição. Nós temos muito ainda que ganhar desse amor. E o Senhor, Ele tem nos mostrado que a maneira de fazer com que Cristo venha habitar ricamente em nós é por meio da palavra. Por isso que fala de nós permanecermos no Senhor, o Senhor permanecer em nós. Quanto mais isso acontece, essa mútua habitação, mútua comunhão, nós e Deus, Deus e nós. Então, e quanto mais a palavra também nós vamos absorvendo a palavra do Senhor, mais esse amor vai sendo expresso no nosso viver diário. Irmãos, essa é a nossa busca hoje. Fazer com que estejamos cheios desse amor de Deus. E graças a Deus, porque o Senhor tem nos dado maneiras de nós
fazermos com que essa palavra, que é cheia de amor, permaneça em nós. Uma das maneiras, né, que nós temos visto, que tem sido muito eficaz, é a imersão na palavra. Amanhã o Evilásio, inclusive, vai falar um pouco mais sobre isso. Mas, irmãos, quando nós pegamos isso aqui, essa mensagem que foi dada a cada domingo, quando nós pegamos e fazemos a transcrição de um ponto, não precisa todo. Se você tiver tempo, faça de todo, mas pelo menos um. Escolha um dos pontos. Transcreva. E pegue ali. Eu aproveitei, fiz na segunda-feira de toda a semana, né? E é tão importante, irmãos, é tão bom você pegar ali, aplicar a palavra para você. Pegar a luz na palavra. Qual é a luz que eu ganhei dessa porção que eu desfrutei, que eu acabei de ler? Isso é bom porque é para você. Não é para... Há momentos, irmão, que o desfrute ele é pessoal. Eu preciso exercitar isso em casa, no trabalho, seja lá onde for. Você pega a luz na palavra, depois a direção. Diante do que eu li, o que eu devo fazer? Eu não vou só ficar ouvindo. Eu preciso aplicar. Qual é a direção para o meu dia? Por isso é importante a palavra para o momento. É diário, irmãos. Nós temos a palavra aqui, nós podemos ir à Bíblia todos os dias. Mas hoje, para o nosso dia de hoje, o Senhor tem uma direção também prática. Então, o Senhor nos dá uma direção. Depois, Ele traz também uma admoestação para nós. Se a direção é o que eu devo fazer, a admoestação é o que eu não devo fazer. Se está falando que eu devo permanecer na videira, então um alerta, César, você não pode separar-se da videira. Eu preciso permanecer. Permanecer, irmão, é tipo, fica aí, fique onde está. Fique em Cristo, nós fomos colocados em Cristo. Então permaneçamos em Cristo. E depois ainda podemos fazer uma oração baseado naquele ponto e, por fim, um grito de guerra. Todos os dias, vários irmãos aqui têm sido agraciados. Mais ou menos 5:30 da manhã, já tem uma irmã aqui que tem um encargo de mandar para alguns irmãos o desfrute pessoal dela. Ela não está aqui, eu vou até falar o nome dela. Que é a irmã Valquíria, né? Antes das 6 ela já mandou. Falei, rapaz, ela está diligente. É um incentivo para nós, irmãos. Porque, irmãos, nós temos percebido, né? Tantas coisas acontecendo. Nós precisamos nos agarrar na palavra do Senhor. Se eu não me apegar ao que o Senhor, a direção que o Senhor tem dado para nós, irmão, tudo fica mais difícil. Agora, quando eu me apego à palavra, eu tenho segurança que esse é o caminho que o Senhor tem trazido para nós. É o caminho da bênção para nós. E isso é uma maneira tão prática, né, que o Senhor dá para nós. E além de nós fazermos a imersão com esses pontos que nós falamos, o Senhor também nos mostrou a importância de nós estarmos profetizando. A partir do momento que eu começo agora a falar aquilo que o Senhor está falando comigo, também, irmãos, é uma maneira de fazer com que a vida circule e mais amor seja gerado também para com Deus e para com os irmãos. Essa é a maneira que o Senhor está nos dando de cumprir o que o Senhor falou, desse dever de nós amarmos os irmãos. É algo tão prático, irmãos. É tão simples que às vezes muitos ainda podem até duvidar, né? Mas eu posso dizer, irmãos, é real. O amor é o combustível que nos faz executar a obra de Deus. Ele realmente é o vínculo da perfeição, né? Nós todos estamos caminhando para chegar nesse estágio de sermos tomados aí pelo amor de Deus. Então,
vale a pena nós também, nos pequenos grupos que nós temos, fazer como a irmã Valquíria também, compartilhar o seu desfrute, é uma maneira também dela estar profetizando, falando, externando aquilo que Deus deu para ela naquele dia. Então vamos seguir também esse caminho do profetizar. Fazer com que o amor do Senhor possa arder no nosso coração. Aqui eu só queria ler um versículo, 1 Pedro, capítulo 1, versículo 22. Ele diz assim, ó: tendo purificado a vossa alma pela vossa obediência à verdade. A maneira de purificar a nossa alma, sendo obedientes à verdade. Tendo em vista o amor fraternal, não fingido, amai-vos de coração uns aos outros ardentemente. Então, a palavra vai chegando, vai trabalhando primeiramente em mim, em nós, vai nos santificando, vai removendo as coisas do velho homem, o orgulho, a soberba, a arrogância, tantas coisas que há dentro de nós. Então nós vamos sendo purificados dessas coisas do velho homem. O que vai ficando é o amor de Deus dentro de cada um de nós. E aí vai nos fazer desfrutar desse amor ágape, que é o amor de Deus. E o resultado disso vai ser o amor fraternal. O amor entre os irmãos, né? Então, a imersão, o profetizar, o servir juntos, irmão. Tudo são maneiras que o Senhor tem nos dado para nós estarmos cada vez mais próximos um do outro, mais vinculados, desfrutando mais desse amor que há na vida do Senhor, que Ele tem dado para cada um de nós, né? Para podermos cumprir aquilo que o Senhor realmente deseja. E é tão interessante que aqui em Atos capítulo 2, ó Senhor Jesus, nós vemos ali também, irmãos, em Atos capítulo 2, o resultado da igreja primitiva, ali, os irmãos do passado, eles por valorizarem a palavra que eles recebiam dos apóstolos, aquela palavra foi chegando, essa palavra foi também trabalhando na vida deles, ao ponto de, aqui no versículo 2:46 de Atos, ele diz assim: diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Então, o Senhor, irmãos, Ele está nos levando a esse tipo de viver. O viver da igreja primitiva, lá do início. Receber a palavra apostólica do apóstolo, aplicar na nossa vida, e o amor vai sendo gerado de maneira espontânea, né? No nosso viver. Vamos querer estar sempre visitando os irmãos, estamos sempre próximos uns dos outros, ajudando uns aos outros. Enfim, muitas coisas serão geradas no nosso viver, se nós perseverarmos nesse caminho de desfrutarmos da palavra que o Senhor tem dado para nós nesses dias. Senhor Jesus. E também, uma coisa que é muito importante, que é o tema central dessa semana. Irmãos, o Senhor precisa da cooperação da igreja para realizar sua obra. Para isso, Ele precisa de pessoas que queiram ser seus amigos e também seus cooperadores. Aqui, voltando para João 15:15, diz assim: já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai, vos tenho dado a conhecer. Então, o Senhor hoje, irmãos, para cumprir esse desejo inicial dele de levar essa vida
a todas as pessoas, e nós também sejamos contemplados com ela. Então o Senhor precisa hoje de não meramente servos. O servo, ele faz apenas aquilo que é mandado, aquilo que é pedido, solicitado a ele. Mas o Senhor, ele precisa nessa reta final de amigos. O amigo demonstra algo mais pessoal, mais íntimo, mais próximo. Deus, irmãos, ele está abrindo, ele quer abrir cada vez mais o coração dele a nós, para mostrar o que ele espera de nós, o que ele espera da sua igreja nessa reta final que antecede a sua volta. Você quer ser um amigo de Deus? Diga assim, eu quero. Eu falo isso para mim mesmo, eu quero. Eu quero ser mais íntimo do Senhor, ser esse cooperador que coopera com essa vontade dele aqui nessa terra. Na Bíblia nós temos várias pessoas que foram chamadas de amigas de Deus, né? O grande exemplo que nós temos de Moisés, que Deus falava com ele face a face, ele foi chamado também de amigo de Deus. O Senhor hoje quer chamar cada um de nós. Evilásio, amigo de Deus. Ildeu, amigo de Deus. Caio, amigo de Deus. Enfim, cada um de nós, o Senhor quer. Nós precisamos ser lembrados, viu, irmã Eliane? Dessa maneira, Eliane, a amiga de Deus. Amém. É isso aí. Então, aqui em João 15,16, ele fala assim: não fostes vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros, e vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai, em meu nome, Ele vô-lo conceda. Não foste vós que me escolheste. Primeira coisa que nós precisamos estar claros. Nós fomos escolhidos, irmãos, antes da fundação do mundo. Deus não errou na escolha. Às vezes nós sentimos incapazes de estarmos envolvidos, de ser esse amigo, esse cooperador de Deus. Mas o Senhor fala, olha, não foi você que me escolheu, eu escolhi você. E então isso é importante, porque Deus, segundo a sua presciência, o seu conhecimento antecipado, Ele escolheu a mim e a você. Então, ainda que sejamos limitados, mas o Senhor quer usar cada um de nós, né? E Ele também, Ele fala, eu escolhi e vos designei. Designar, irmãos, é nos dar uma missão. É você te estabelecer para fazer alguma coisa, para executar algo para Deus. Então, aqui, irmãos, nós estamos numa reunião onde o Senhor está falando para nós, olha, igreja, irmãos da igreja em Brasília, eu escolhi vocês para fazer algo. Assim como um dia Deus escolheu Jesus, homem, para vir a essa terra, para executar algo. Nós também estamos debaixo dessa mesma responsabilidade. E nós precisamos ser fiéis nisso. O Senhor, Ele conta, irmãos, com a nossa ajuda, com a nossa cooperação, sobretudo na pregação do Evangelho. E é tão importante nós sermos fiéis nisso. Irmãos, e olha que nós não estamos falando de fazermos algo, grandes encontros, grandes eventos para saídas, embora é importante também nós termos isso. Mas o Senhor, Ele está mostrando para nós que no meu viver diário, no meu dia a dia, eu posso ser fiel a Ele. Por isso que Ele fala em 2 Timóteo 4, versículo 2, prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta com toda longanimidade e doutrina. Prega a palavra a tempo, fora de tempo, que para nós, muitas das vezes, está sempre fora de tempo. Se nós estivermos em nós mesmos. Mas se nós, como amigos de Deus,
estivermos conectados a Ele, certamente não deixaremos passar as oportunidades em branco. O Senhor conta conosco, irmão. Nós estamos com o encargo de dobrar o número de irmãos. O encargo que nós recebemos recém. Como que nós vamos fazer isso? Como? Sendo fiéis ao Senhor. No nosso dia a dia. Vamos falar mais do Senhor. Vamos pregar mais o Evangelho. O Senhor quer levantar mais pessoas também para fazer o SEAP. É um outro encargo que o Senhor nos deu. Então, nós também precisamos orar por isso, porque faz parte da vontade de Deus para os nossos dias. Eu preciso me inteirar, me envolver com essas coisas que o Senhor, Ele tem falado, tem dado a nós. Eu não quero avançar mais. Nós queremos dar um tempo agora. Cadê o Marco? Nós vamos fazer os grupos para nós. Isso aqui foi só uma parte inicial. Agora nós vamos desfrutar ainda em pequenos grupos aquilo que o Senhor falou a nós durante toda a semana. Amém. Jesus é o Senhor.